sonho de Deus é que todos se salvem, né? A preocupação muito grande e evidente na minha vida é a volta de Jesus que vai acontecer para todos. Ele está muito perto da volta. É muito evidente isso. A igreja precisa estar preparada para isso, e o mais preocupante na minha vida é que a igreja tem uma extensão, que é o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, que precisam ser alcançados, e principalmente a sua família. A família é a coisa mais importante da nossa vida, os filhos, principalmente os irmãos. Mesmo que eles não comunguem a mesma fé, o mesmo Deus, eles precisam saber, porque é o que nós acreditamos, é o que a Bíblia fala, independente daquilo que eles pensam a respeito do nosso Deus, a respeito de Cristo, eles precisam saber que é o que nós temos, e isso vai ser cobrado de nós, vai ser requerido das nossas mãos. Enquanto pastor, a responsabilidade aumenta um pouco mais. Eu tenho uma responsabilidade muito maior do que os irmãos, porque eu fui vocacionado a isso. Eu não respondo por mim mesmo, eu respondo pelas minhas ovelhas também, e eu vou ser cobrado. Se as minhas ovelhas se perderem, por minha causa, quem vai ser cobrado sou eu. E eu estou consertando isso aos poucos, eu não consigo abraçar o mundo todo. E eu quero proclamar você como um exército do Senhor para fazer isso a partir da sua casa, da sua família. Jesus, quando volta para Nazaré, ele não consegue muita coisa lá não, e ele mesmo disse que seria muito difícil, não ia ser fácil, e não foi realmente. Ele foi colocado para fora pelos próprios irmãos, 2 irmãos de Jesus, que depois se converteram, somente depois da ressurreição de Jesus, colocaram ele para fora de Nazaré, chegaram a dizer que ele estava possuído por Beelzebul, e que ele era um espírito demoníaco, mas ele obteve sucesso porque 2 desses irmãos, um deles Tiago e o outro Judas, escrevem uma carta, e está na sua Bíblia, se você não viu ainda, procure ver, porque ela está aí, a carta de Tiago e a carta de Judas. Judas, quando começa no primeiro versículo, ele tem todo o direito de começar assim. Ele, claro que ele não fez isso, ele tinha todo o direito. Judas, irmão de Jesus, mas ele não faz isso. Deixa claro e evidente que ele foi transformado, porque ele reconhece o irmão dele, carnal, como sendo Senhor verdadeiro. Se você duvida, Judas, versículo 1. Judas 1. Okay? Tiago também faz a mesma coisa. Tiago já traz para si a questão de ser irmão de Jesus, mas Judas, esse Judas, irmão de Jesus, não é Judas o Iscariotes, tá bom? Fiquei muito feliz porque o Senhor me trouxe para São Paulo para resolver essa questão de trabalho, e também porque ele veio cumprir uma promessa na minha vida. Antes de eu sair de São Paulo, eu recebi uma palavra do Senhor através de um irmão da igreja que disse assim: olha, o Senhor vai te colocar num lugar excelente. E eu até interpretei mal essa palavra, né? Eu achei que o lugar excelente que ele ia me colocar, eu falei, poxa, agora eu vou ser demitido. E eu já estava dando glórias a Deus por isso. Eu não sei se você faz isso, mas você dá glórias a Deus por ser demitido, porque se você está no controle das mãos do Senhor, você sabe que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E aí foi totalmente ao contrário. Eu cheguei aqui e o Senhor me deu mais responsabilidades. A empresa que eu trabalho me colocou num nível superior na empresa, e eu recebi uma promoção que vai me dar um rendimento salarial 3 vezes mais do que eu ganho. Algo assim que eu falei, meu Deus, eu estou brincando. O que você está fazendo comigo? Eu estou querendo me desprender para trabalhar com o Senhor, e o Senhor está me afastando das coisas que eu gosto de fazer, que é falar do amor de Jesus, e me deu mais trabalho. Mas, por outro lado, talvez ele queira me usar na minha profissão, no trabalho do exército, e isso para mim é muito bom, porque eu estou numa posição de obedecer, eu não posso dizer que isso é ruim para a minha vida. Então,
Quando você se deixa estar na mão de Deus, do Senhor, para que Ele trate a sua vida desse jeito, dessa maneira, tudo fica muito claro que tudo que Ele faz para você é com propósito. Não existe nada na vida de quem tem uma intimidade com o Senhor sem propósito. Tudo tem um propósito, e você só vai enxergar isso um pouco mais à frente. E às vezes nós fazemos desafios ao Senhor, porque isso não é errado, desafiar ao Senhor, porque Ele mesmo diz: fazer prova de mim. Então a gente faz isso e precisamos disso. Se você não tem feito isso, coloque em prática da sua vida. Você precisa confirmar o chamado, a vocação que você tem na sua vida, para que o Senhor possa abrir as portas do céu e te colocar num lugar excelente, assim como Ele colocou. Teve algumas coisas que aconteceram na minha vida, até mesmo da minha saída para cá, foi porque se eu tivesse ficado aqui, embora gostasse dessa igreja, dos irmãos, ainda gosto, claro, talvez algumas coisas nunca seriam realizadas. E no tempo do Senhor, essas coisas se realizaram. Eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para a igreja me consagrar. A convite para a consagração aconteceu naturalmente. Eu fui convidado para a consagração e o meu pastor, ele sabe que eu não aceito nada que venha, muito pode ser o pastor, pode ser o bispo, o papa, pode ser quem for. A palavra tem que ser confirmada. Ou você confirma pela Bíblia ou audível. O Senhor precisa falar com você. Então, para você chegar a esse nível, tem que ter um nível de intimidade com o Senhor, para que você possa compreender, que o Senhor possa saber como é que Ele vai se comunicar com você, para que você não possa ser confundido. Eu recebi uma ligação na sexta-feira à noite perguntando se eu gostaria de entrar no processo de consagração. E eu respondi para o pastor, meu pastor, que eu não faria nada sem confirmação do Senhor. E eu fiquei um pouco assustado, porque consagração é uma palavra muito forte. E eu agora não vou mais poder sonhar os meus sonhos. Né? Então, tudo aquilo que eu pensei para a minha vida, para a minha família, eu estou agora, claro que os sonhos de Deus são muito mais excelentes, mas eu não posso mais sonhar os meus sonhos. Agora eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Isso me causou uma confusão muito grande, porque isso é consagração. Consagrado é separado. Você está separado para Ele. Tem muita gente que consagra o carro, casa e a vida como nada. Saiba que Deus não precisa do carro, de ninguém, do dinheiro de ninguém. Deus é rico, é Ele que nos dá. Ele precisa de obediência. Ouviu a voz do Senhor, obedeça, porque Ele quer saber até onde você vai. Você pode até fazer o sacrifício, mas a obediência é tudo para Deus. E eu fui dormir com essa dificuldade. Acordei às 7 horas da manhã no sábado com uma pessoa batendo na minha casa, na porta, e ela me trouxe a resposta. E ela sabe disso. Eu precisava muito dessa palavra. E ela disse que o Senhor não sabia de nada, ela nunca soube disso de nada. E ela me trouxe a palavra do Senhor para lutar. E é assim que ele fala comigo. Ele usa pessoas e as pessoas certas na hora certa. E eu peço para que ele use as pessoas. E ela disse assim: olha, Deus mandou te dizer que você vai ser pastor nos tempos do fim. E eu fiquei arrepiado, mas na hora que eu peguei o telefone, liguei para o pastor, falei: pastor, começa o processo aí, porque agora não tem como correr mais. O Senhor continua. E estou aqui, eu não tenho o que fazer a não ser responder ao Senhor. Eu não estou colocando isso como justificativa para dizer assim: Paulo agora. Não. Gente, não tem coisa melhor. Ele me colocou num lugar excelente. Ele me colocou num lugar maravilhoso, a um outro nível espiritual na minha vida, que eu estou vivenciando com a minha família, com os meus filhos, né? A minha filha, a Paulinha, vocês conhecem, ela foi batizada, faz 2 anos agora, dia 9 de março, e ela falou para mim, me ligou, falou: pai, faz 2 anos do meu batismo, e é uma bênção do Senhor.